Muito bem. Eu já tenho muita clareza em relação a essa. Eu acho que deveria ser cada região, cada município, entender como que funciona a população, os pais. Isso é uma discussão que tem que ter com os pais, né? Eu, sinceramente, que o Congresso haja de forma bem célere, porque eu não vejo nenhuma razão para ter que implementar esse tipo de linguagem nas escolas. Eu lembro que o prefeito lá, na época era o Tiago Flores, lá de Ariquemes, ele proibiu uma série de coisas que fugia daquilo que seria a normalidade dentro das escolas. E a outra questão que a gente até discutiu ontem, Chico Holanda, sobre essa decisão do ministro de ter suspendido um decreto, não, dados do Conselho Federal de Medicina, é uma normativa deles, né, que falava que até 22 semanas você poderia praticar o aborto naqueles casos que são previstos em lei. Isso a gente não discute. Agora, qual seria esse limite? Porque na medida que ele suspende essa normativa, qual é o critério? Será que até 8 meses você vai poder praticar aborto? Ou seja, ficou uma coisa muito vaga, tem que especificar o que seria. A meu ver, eu acho que essas 22 semanas já é razoável, já seria o limite. Até porque a gente sabe que a própria lei protege, desde a concepção, os direitos do nascituro, né? Então já é protegido. Uma pessoa que se apresenta, por exemplo, esteja grávida e ela entrar na justiça para pedir os alimentos gravídicos, ela vai conseguir. Então, porque uma hora a lei tem uma proteção e outra hora ela tem um descaso. Então, acho que a gente tem que tratar isso com seriedade. Quem já quero que fale desse assunto, Chico Holanda. Olha, quanto esse tema aí do aborto, eu entendo, a lei tem a questão do Conselho Federal de Medicina, mais ou menos fez a normatização, né, do que ficou assim em aberto na lei, tá? E eu entendo que foi a organização correta e certa, que é os médicos, né? Não melhor para poder um tema desse não seja a própria classe médica do país. Eu entendo realmente, inclusive, o doutor Irangalo recurso e vão entrar normalmente, né, com ação para ver se o STF volta atrás nessa medida que ele entende, eu também entendo, que deixa uma coisa vácua. Ou seja, até quando? Quantos meses? Até 8 meses, 7 meses, 5 meses? Então, isso tem que ficar bem claro. Quanto à lei que o ministro Moraes suspendeu, não tem o que questionar, realmente está dentro da legalidade, está dentro da legalidade. O que precisamos é que o Congresso haja. Inclusive, é uma outra frente de trabalho, outra frente de luta que eu estou participando também, que tem uma outra PEC, porque se não mudar, se a Câmara Federal não fizer a modificação no que foi aprovado para os próximos 10 anos na educação, tá, aí sim a coisa vai piorar mais ainda. Tá? A maneira em que foi discutida entre MST, entre GI, ou seja, o alfabeto todinho, a esquerda, no geral, os índios, tá? E da direita, o pessoal realmente defende a família, ficou tudo de fora. Então, isso é preciso, e onde se discutir, tem discutido, é no Congresso, é na Câmara do Deputado Federal, do Senado Federal. Então, isso aí está sendo feito um outro trabalho, são 3 frentes de trabalho que estamos aí andando pelo Brasil, através de reuniões toda semana, que é o voto impresso, que é a anistia de 8 de janeiro e essa questão da educação. Precisamos realmente avançar nesses 3 temas, que é necessário para toda a família brasileira, a família cristã, a família que realmente defende a pátria, que é democrata, tá? E que não quer, como alguém comentou aqui no início, acho que foi o Samuel, dizendo que o Moisés, o Buiu, nós fazemos um trabalho socialista de ajudar as pessoas. Eu já falei mais de uma vez, e vou repetir quantas vezes for mais, o problema não é o socialismo é apenas o caminho de entrada
para virarmos aí um comunismo e vai para a ditadura. Foi assim que aconteceu em Cuba, é assim aqui na Venezuela e tantos outros países que hoje a ditadura entrou nessa conversa mole, nessa conversa aí que não, que é o direito à propriedade, todo tem o direito. Isso tudo é para poder convencer aquelas pessoas que não têm esse conhecimento, e é por isso que nós estamos aqui, para lhe alertar. Esse socialismo querendo impor pelo esse governo da esquerda aqui, que é amigo de ditadores nesse mundo todo, ele só tem amigos ditadores. Diga com quem tu andas, que você vai realmente saber quem é a pessoa. Então, é um presidente que é amigo somente de ditadores. Então, ficamos alerta e atento a tudo isso que quer implantar em nosso país. Arnaldo Will. Mas não tem que discutir decisão do Supremo. Está dito lá que é de competência do Congresso. Então, o Congresso que faça, que cumpra com a sua obrigação. Trabalho, ao invés da deputada Cristiane Lopes tiver, ao invés dela ficar botando moção de repúdio à Madonna, por que ela não bota para legislar lá a respeito dessa questão do aborto? Então, eu acho que o Conselho de Medicina está pego nisso. Eu acho que o deputado Cristiano Lopes está pego nisso, que educação e saúde é Congresso. Não é prefeitura, não é prefeito, não é prefeitinho, não é vereador, é nada. Quem quer discutir, discute sabendo que tem uma péssima procuradoria, né? E que os seus advogados lá, em termos de constitucionalidade, não sabem nada e vão passar vergonha. Isso é fato. Então não dá para discutir. Alexandre de Moraes não fez nada menos do que aquilo que a lei manda. Olhar a constitucionalidade das coisas. Né? Se eu não tenho competência, pensou, eu sou agrimensor e sou advogado. Eu for chegar lá, eu vou dar pitaco em algo de medicina e querer ir para cima do Conselho de Medicina, colocar as minhas ideias. Não, porque eu já vi alguém no mato uma vez tomar acrosim com aralém e não morreu. Os médicos dizem que morrem. Mas eu já vi. Agora, eu vou provar isso? E depois vou ter... Eu já fiz isso, eu tomei. Não morri. Mas hoje, em função daquilo que os médicos falam, eu não tomo. Eu falei, no mínimo eu dei sorte. Né? No mínimo eu dei sorte. Então, não tem o que discutir. E eu gostaria que a sociedade visse os abortados social. Como eu sempre digo, lá no Lar do Bebê tem tanta criança para adoção e que foram abortados pela sociedade e que poderia ter um lar, ter um pai, ter uma mãe ou ter uma família, né? E com relação à pergunta que eu fiz para o Moisés, eu insisto, ele não me respondeu. Quem é o juiz? Eu faço outra pergunta, quem é o cantor? Leonardo. Muito bem, muito bem. Pois é, já pega o gancho aí e vamos tentar ser mais célere aí para a gente continuar, que tem muita matéria hoje, viu? Moisés, fica à vontade. Esse Buiô é um brincante mesmo, né? Você não respondeu quem é o juiz. Dá para passar a foto lá que eu te pedi? Produção. Bota o print aí para mim, produção, se puderem, para a gente comentar aqui o print. Vai falando aí, Moisés, que eles vão... Então vamos lá, olha só, pessoal. Alexandre de Moraes erra de novo. Ele erra de propósito, fazendo militância. Senhor ministro Alexandre de Moraes, eu mandei o print aqui do artigo 13 da Constituição, que diz que a língua oficial da República é o português. E no português não tem pronome neutro. Se é uma língua oficial e tem masculino e tem feminino. Está entendendo, telespectadores? A nossa lei, a nossa Constituição está aí. Pronto, está aqui, ó. Está na tela. Artigo 13 da Constituição. Para vocês não dizerem, telespectadores, que nós estamos inventando aqui. A língua oficial do Brasil é o português. No português nós temos o pronome masculino para homens e pessoas do sexo masculino e o feminino para mulheres. Não tem cirque, não tem todes, não tem nada disso, isso é invenção, isso é modismo. O prefeito lá estava correto, porque não é constitucional, não está na Constituição, não tem amparo legal, e como não tem amparo legal, o prefeito fez uma lei.
Não tem amparo legal. A Constituição não abarcou isso. A língua oficial é o português. Vamos acabar com essa palhaçada de estar derrubando a lei. Olha só, na pandemia, Ricardo Frota, o STF deu autonomia para os prefeitos. Os prefeitos poderiam botar máscara, demitir, prender, algemar quem quisesse. O STF deixou os prefeitos livres. Mas a Constituição diz que quem rege sobre questão de saúde é o ente federado. É o ente federal. Não é os municípios, não são os municípios. Aí, agora, quando o município tenta trabalhar, fazer a parte dele, Alexandre de Moraes vem lá e diz, não pode. Atendendo pedido ali, fazendo militância, porque o artigo 13 da Constituição Federal não, é bem claro, não permite linguagem neutra, isso é modismo. Muito bem, antes de passar para o Samuel Costa, 30 segundos para ti, Buiu, mas é 30 segundos, arrisca. Você fala depois de mim? Não, só para aproveitar o embalo. Eu acho interessante, Fábio Lhoa, ele é linguista e ele fala que a linguagem no mundo, no universo, ela está em construção. E que, em muitas das vezes, um dia, ela se universalizará, como é o caso que está acontecendo já na internet. Então, nós não podemos, porque a língua que se fala aqui no centro da cidade não é a mesma que fala na Zona Leste. E aí, mano, tá ligado? Pode fazer um corre, porque você sabe, a parada é sinistra, meu irmão. Você entendeu tudo que eu falei, que o cara vai ali cumprir com alguma coisa, porque está difícil e ele tem que dar um jeito de ir atrás daquilo que ele vai ganhar. Né? Os policiais chegam perto do cara, perdeu, meu irmão. Né? E o outro, tô ligado. Não, peraí, o cara vem com a linguagem está em construção, a mesma linguagem que se fala na Zona Leste, não é a que fala aqui, não é a que fala na Zona Sul. E mais um detalhe, Ricardo, quando veio para Rondônia os paranaenses, os gaúchos, os mineiros, o mineiro, bom, ele fala bom. Muito bem, Samuel. Paranaense é piá, gaúcho é guri. E bate aí, todo mundo vai se entendendo. Vai lá, Samuel. Olha, pessoal, eu confesso a vocês que toda vez que você tiver um dia ruim, assista o News 5.1, que a gente vai ter, né, assim, um espetáculo, um show à parte, o Buiu, e isso é uma coisa boa, porque tem que ser pedagógico aqui no programa para a gente poder explicar o que está acontecendo. Primeiro, a gente precisa ir, assim, em casos estranheiros, né, pessoas que querem entrar na vida pública, né, legislar, ser executivos e tal, e não entender minimamente o que é competência legislativa, né, controle de constitucionalidade. É muito fácil vir aqui no programa e tentar deturpar a verdade dos fatos e apresentar toscamente um artigo, né, o bojo do artigo 13 da Constituição, como o Moisés tenta fazer aqui, de forma caricata, assim, pitoresca. Porque o Moisés é inteligente, ele é fiscal de postura do município. Né? Vamos lá. Primeira situação que ele fala do STF, que no meio da pandemia deu atribuição aos municípios viabilizar a situação de polícia. Samuel, o poder de polícia, ele é... Não, só falando. Não, eu sou de esquerda, tenta me ajudar também. Eu vou te ajudar. Você tá falando. Vai, Samuel. Não, Samuel, a gente está no tempo... Não, só para te ajudar. 30 segundos. Só para te ajudar. Fogo cruzado. Vai lá, Samuel, continua. Tirou o raciocínio do Samuel. É que o Moisés finge de burro para agradar os eleitores dele. Não, a questão não é nem eventuais eleitores. O Moisés fala assim, porque o STF, em meio à pandemia, disse que os municípios poderiam exercer o poder de polícia. Sabe de que o poder de polícia está preconizado? Não é na Constituição de 88. É no artigo 77 e 78 do Código Tributário Municipal Nacional. E o Moisés, como fiscal de postura do município, ele tem a ciência disso, né? Quem exerce o poder de polícia é aquele que tem poder de fiscalização. Então, essa é uma coisa excepcional. A regra geral, pessoal, é o seguinte, é que para legislar sobre essa referida temática, sobre LDB, Lei de Diretrizes Básicas de Educação, Plano Nacional de Educação, né? Direito Educacional, é uma competência privativa do Congresso Nacional. O município, quando ele passa, né, um PL, um vereador semi-analfabeto, funcional,
vai lá e apresenta na Câmara. E o presidente encaminha para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que muitas das vezes é uma pessoa com baixa escolaridade. E aí é uma coisa politiqueira para determinado município, ele mesmo sabendo, né, através da sua verba indenizatória, que paga advogados, com a Procuradoria da Câmara, eles dão um parecer favorável pela constitucionalidade, tecnicidade, né, e gramagem e redação, e colocam no plenário. A grande dificuldade de todo esse imbróglio jurídico que ocasiona sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal é pela pobreza legislativa que nós temos dentro das câmaras de vereadores, dentro das assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Ou seja, deputado federal que propõe pena de morte ou castração química para o estuprador. É um projeto natimorto, não vai prosperar nunca. Só que para o povo, né, que é adepto da extrema-direita, tem que fazer isso mesmo. Olha, eu tenho minha opinião pessoal quanto a essa matéria, eu acho que o STF não tem que intervir. O STF vai intervir o tempo todo. Esqueçamos Alexandre de Moraes. Desde quando a Suprema Corte foi criada, ela está ali para julgar se a norma é compatível com a Constituição ou não. Aí tem ação declaratória de constitucionalidade para dizer se as leis, se houver omissão ou ubiquidade, se aquela norma é constitucional, se a norma é inconstitucional. Agora, qual o problema? É que uma bolha, né, assim, da extrema-direita burra, porque tem que ser muito burro, gente. Hoje tem chat GPT, né? Se você não gosta de estudar, faça uma pergunta. A inteligência artificial vai te responder o que é dentro dos parâmetros da Constituição. Agora, a grande verdade é que as pessoas prestam desserviço, né? Se fosse uma pessoa analfabeta, né, o tiozão do Zap, que fica o dia todo ali plantando macaxeira e chega em casa com a vista cansada e vai para o TikTok, para o Kawaii e vê essas falas de lacração, é uma coisa. Mas que são pessoas inteligentes. Todo mundo que participa do programa tem curso superior, né? A gente não pode agir de má fé. Sartre, ao fundar a escola filosófica, ele fala sobre a má fé. A má fé não consiste em enganar ao outro, né, que é alienado, é habitolado. É eu enganar a mim mesmo. Então a gente tem que ter responsabilidade, porque esses programas aqui do News 5.1 ficam gravados para a eternidade, né, no YouTube, nas plataformas digitais. O que o teu filho, o teu neto, o teu bisneto, quando tu parte desse plano para o outro, assistir todos os vídeos, vão dizer: pô, bicho, meu avô era burro pra caralho mesmo, ó. Esse cara era tapado. Aí vai ser homenageado depois de morte, porque deu cesta básica, fez coisa. Não, tira o nome desse cara dessa escola aí, porque ele era muito burro. Então, assim, eu falo muita besteira, né? E estou sujeito a aprender todos os dias, né? Estou todo dia tentando melhorar como ser humano. Mas tem coisas que a gente não pode dizer que é o Alexandre de Moraes, nessa situação em tela, suspender a lei municipal que proíba a linguagem neutra. Todo mundo que é bacharel em direito, todo mundo que tem 2 neurônios, que consegue se conectar, nós temos bilhões de neurônios. Se você tem 2 neurônios e eles se conectam, você abre o Google agora e digita: competência privativa do Congresso Nacional para legislar sobre matéria de educação. O município pode legislar? Não. Então você não pode. Você tinha que estipar esse tipo de vereadores. Aqui nós tivemos deputados estaduais bem intencionados, né, porque eram ignorantes, que falavam: olha, para cada venda de carro, a concessionária é obrigada a plantar uma árvore. É uma coisa boa? É uma coisa boa. Mas tem competência? Não, porque o direito comercial é do Congresso. Então, se a gente não amadurecer como sociedade, o dinheiro seu contribuinte, que paga verba indenizatória, 15, 12, 20 mil para vereador pagar advogados, vai ser jogado ao lixo, porque aí tumultua ainda mais. E quem tem legitimidade, como exemplo das famílias homotransafetivas e a sociedade brasileira aí, dos nossos irmãos LGBTQIA+, vão interpelar no fórum adequado, e o STF vai ter que dizer. Pergunta para o Nunes Marques, pergunta para o André Mendonça, se ele estivesse no lugar do Alexandre de Moraes, se eles iam suspender ou não essa lei. Depois vai dizer que os ministros, indicados pelo Bolsonaro, estão traindo a direita. Muito bem, 30 segundos, Moisés Cruz. Olha só, telespectador, depois sou eu que não sei de nada. Olha a besteira que o Samuel falou aqui por quase 20 minutos. Preste atenção numa coisa. Você está mentindo, que eu falei 4 minutos. Não, esse é hipérbole. Ah, hipérbole? Então melhor, tem hipérbole. Então, pois é. Fala uma hora, então. Olha só, telespectadores, preste atenção numa coisa. Nós estamos falando ali de língua portuguesa. A nossa Constituição, a nossa lei não abarcou. Se vocês querem, Samuel, mudar a língua, vá com o seu grupo, então, vá com o pessoal STF. e passe um projeto de lei. Aí sim, um projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Congresso, tá ok. Pela Câmara o quê? Municipal ou federal? Não, é Congresso.
E por que a Câmara Municipal está legislando? Escute, porque Porque o prefeito vereador é disse que não burro. pode, Tu tá passando porque pano, não tem tu tá lei, passando pano. Não Ah. tem lei. Mas não pode Não tem legislar. lei. Não tem lei. Não pode legislar. por que que Mas não pode. E por que vocês Vai no querem Congresso. botar? Se Fala pro Coronel vocês Crisóstomo. querem colocar na marra, olha Não, só, fala pra telespectador. Cristiane Lopes Eles fazer. querem colocar na marra aquilo que não está previsto na Constituição. Agora, se vocês querem empurrar de goela abaixo essa tal de linguagem neutra na cara do povo, vão lá pro Congresso, vocês, o pessoal que só tem 2 deputados, vocês aí, o rei que só tem 1, não tem deputado Tu tá suficiente. mentindo, pô. Não tem. Não, tu tá confundindo meu partido com o do Ricardo, que é o novo, pô. O meu tem 16 na minha federação. Pois é, mas não dá nada, não dá para aprovar nenhum projeto, não dá nada. Moisés. Então, vocês não, Buiu, não venha, vocês não têm Língua condição de aprovar portuguesa. projeto e vocês ficam se aproveitando da caneta de um ministro para empurrar de goela abaixo as coisas que a sociedade e a sociedade não aprova. A sociedade não quer saber de linguagem neutra. Moisés. Muito bem.